Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Rota Empresarial, onde eu trago soluções que vão te fazer alcançar o faturamento de um ano em 7 meses. E o tema de hoje é: de quanto dinheiro você precisa para fazer a sua empresa se manter? Você já parou para pensar? Se acontecesse uma emergência, se a sua empresa por algum motivo parasse de vender, ela estaria em apuros? Pois bem, no episódio de hoje eu vou te mostrar como você pode proteger a sua empresa caso qualquer uma dessas coisas aconteça. Vamos lá? Então vamos lá. Eu espero que essa não seja a realidade da sua empresa, mas a grande verdade é que eu vejo muitas empresas hoje em dia que não se preparam, não formam uma reserva, não formam um capital para alguma emergência, alguma situação difícil do dia a dia, interrupção das vendas, atraso do pagamento de algum cliente, enfim. E aí, quando acontece qualquer uma dessas coisas, a empresa está numa situação difícil. Por quê? Porque não tem caixa, não tem uma reserva para a qual ela possa recorrer para segurar o negócio enquanto está passando por esse momento turbulento aí. Mas tudo isso tem solução e se chama capital de giro e reserva de emergência. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Como é que você pode formar o capital de giro? De quanto capital de giro você precisa, de quanta reserva de emergência você precisa, como usar, quando usar, onde manter, onde guardar, enfim. A gente vai falar sobre tudo isso hoje em detalhes. Mas antes de mais nada, eu quero dizer para vocês o que é o capital de giro. Você pode estar pensando aí, Carol, o que é capital de giro? O que é reserva de emergência? O que é isso na prática? É muito simples. O capital de giro é exatamente uma quantia que você reserva na sua empresa para manter o dia a dia da empresa, para manter a sua empresa funcionando, enquanto o dinheiro não entra. Vamos supor que você esteja aí no estágio inicial, início de empresa, é raro, tem empresa que já começa vendendo, então o dinheiro não entra, você precisa de uma reserva, um capital ali separado para isso, para manter a empresa enquanto não está entrando dinheiro. Ou então, se você já tem uma empresa estabelecida, acontece um problema e aí de repente você para de vender, ou você por algum motivo deixa de receber ali dos seus clientes, o capital de giro ele serve exatamente para te socorrer nesse momento, para você segurar o dia a dia da sua empresa rodando, mesmo que o dinheiro pare de entrar. Então, esse é o capital de giro, que é muito confundido com capital inicial e a própria reserva de emergência. Então, vamos lá. O que é o capital inicial? Como o nome já diz, capital inicial é aquele capital que quando você vai abrir a empresa, você precisa levantar, para iniciar a empresa. Então, capital inicial. E no capital inicial precisa estar contemplado o capital de giro. Você calcula quanto de dinheiro você vai precisar para o início do seu negócio e dentro desse dinheiro tem que estar o capital de giro, que é aquele dinheiro que vai manter a empresa rodando no dia a dia enquanto não entram as vendas. E a reserva de emergência? Ela segue o mesmo princípio, só que agora para cobrir a empresa, para segurar a empresa aí por um período maior, diante de uma emergência. Ou seja, se o capital de giro é para segurar a empresa ali no dia a dia, enquanto as vendas não acontecem, a reserva de emergência é um dinheiro para segurar a empresa diante de uma emergência. Carol, e qual dos três é o mais importante? Os três são importantes, da mesma forma, cada um com a sua função. O capital inicial é para aquele momento inicial da empresa, para você custear todas as despesas de abertura, enfim, todo o investimento inicial. O capital de giro para manter a empresa durante um tempo, enquanto as vendas não entram, e a reserva de emergência para manter a empresa, socorrer a empresa diante de uma emergência. Então os três são extremamente importantes, não existe um que seja mais importante do que o outro. Se a sua empresa já passou dessa fase inicial,
não precisa formar o capital inicial, você já passou desse momento. Mas ela precisa formar o capital de giro e a reserva de emergência. E uma coisa que é importante falar é que a falta de capital de giro, principalmente, é uma das principais causas de falência do negócio. Eu já tive mentorandos que faliram, tiveram que fechar as portas porque ficaram sem capital de giro. Estavam ali no início do negócio, não tinham planejado muito bem o capital inicial, dentro do capital inicial não contemplaram o capital de giro, acharam que iam entrar no mercado e já iam sair vendendo, né, o suficiente para pelo menos pagar as contas do dia a dia do negócio, e não foi o que aconteceu. E aí, com o tempo, foi se tornando insustentável manter o negócio. Então, é extremamente importante, é uma coisa que você precisa dar importância, porque se você não tem capital de giro, as chances da sua empresa falir são enormes. Então, é algo realmente importante que você deve dar a devida atenção. Se você não formar o seu capital de giro, você pode ficar numa situação bem complicada, bem desagradável. Mas e qual o melhor momento para formar o capital de giro? Vamos lá. O melhor momento é quando você está planejando a abertura do seu negócio, tá? Essa é a forma correta de se fazer. São todos os empreendedores que fazem? Não. A maioria não faz, mas a forma correta de se fazer é essa. Está planejando a abertura do seu negócio? Você vai planejar, você vai calcular o seu capital inicial e dentro do capital inicial o capital de giro. Mas ele pode sim ser formado depois que o negócio já está aberto. Você abriu ali o seu negócio, não contemplou o capital de giro, nada impede que você forme depois que a sua empresa já está rodando. Pode ser, e é bem provável que seja, né, mais difícil nesse momento, mas nada impede que você faça. E qual é a quantidade necessária de capital de giro? Depende, vai depender de quanto tempo a sua empresa leva para receber as vendas que ela efetuou. Então, quanto maior o prazo de recebimento, maior é a sua necessidade de capital de giro. Quanto menor o prazo de recebimento, menor é a sua necessidade de capital de giro. Então você precisa ter esses controles, você precisa saber essas informações para que você saiba qual é a real necessidade de capital de giro para o seu negócio. Mas a grande questão é que eu sempre escuto, né, os empreendedores falando: ah, Carol, eu não consigo formar o capital de giro porque não sobra dinheiro. Como é que eu vou formar o capital de giro que não sobra dinheiro? Eu não consigo controlar minhas finanças, eu não sei quanto tempo eu demoro para receber, eu não tenho tempo para controlar as finanças. Vamos lá. É possível sim formar o capital de giro mesmo que não sobre dinheiro, a gente vai falar sobre isso. Agora, com relação ao controle das finanças, eu não tenho o que te dizer a não ser isso. Você precisa fazer. Você precisa estabelecer um momento na sua rotina para você controlar as suas finanças. Porque senão você vai gerindo o seu negócio, sabe, sem estratégia, sem planejamento, sem conseguir tomar ações que vão prevenir o seu negócio diante de uma situação difícil, diante de uma emergência. Então não tem negócio de sucesso, não tem empresa de sucesso sem controle financeiro. Inclusive, eu fiz um vídeo um dia desses, você vai encontrar aí onde você estiver me assistindo, no YouTube, no Instagram, no Facebook, você vai encontrar falando exatamente sobre isso. A importância de você cuidar das finanças do seu negócio. O que você ganha, o que você tem a perder, inclusive a falência da sua empresa. Então é importante que você cuide das finanças da sua empresa, tá? E onde é que as pessoas mais erram nisso? Eu anotei aqui alguns erros que eu mais vejo acontecer para que você não repita no seu negócio. Então vamos lá. Geralmente as pessoas não conhecem ou não controlam os seus custos e despesas. E aí, quando a pessoa não sabe quais são os custos e despesas do negócio, ela não consegue saber qual é a necessidade de capital de giro dela. Ela não sabe quanto que ela tem para pagar. Ela não conhece esses números. Como ela vai saber? Não, eu preciso de tanto
para manter o meu negócio durante um tempo enquanto as vendas não acontecem ou enquanto o dinheiro não entra. Não sabe, não controlam os custos e as despesas. Outro erro também é que elas não controlam os recebimentos. Às vezes a empresa já está vendendo, mas vende a prazo, não existe controle, não sabe, né, quanto tempo que vai levar para entrar aquele dinheiro, não controla. Não tem como saber qual vai ser a necessidade de capital de giro, não sabe quanto que vai entrar naquele mês, não sabe se vai entrar, não faz o devido controle do contas a receber. Então esse é um outro erro que você precisa evitar no seu negócio. E um outro erro também que eu vejo acontecer e que esse é ainda mais gritante é que as pessoas não controlam o contas a pagar. Elas não sabem quanto que tem para pagar. Elas não sabem quando que elas têm que pagar. E aí que os problemas acontecem, porque aí paga a conta em atraso, paga com juros, paga com multa, com despesas que não teriam necessidade de acontecer no negócio. Então é importante controlar de fato as finanças para que você não passe por isso, não cometa esses erros no seu negócio e deixe até de saber de quanto capital você precisa. Se você não sabe de quanto capital você precisa, como é que você vai formar esse capital? Não vai conseguir. Então é importante ter esse controle. Mas afinal de contas, por onde você vai começar? Como é que você vai fazer isso? Vamos lá. Eu vou explicar aqui 2 jeitos, tá? O primeiro jeito de você montar o seu capital de giro é um jeito mais conceitual, é um jeito um tanto quanto mais inacessível para a pequena empresa. Mas eu vou dizer para que você tome conhecimento. Se você estiver nessa realidade, você pode fazer, tá? Então, o primeiro jeito é utilizando como base o balanço patrimonial. O que é o balanço patrimonial? É um relatório contábil financeiro que demonstra a realidade patrimonial do seu negócio. A partir desse relatório, a gente consegue extrair várias informações, vários indicadores para controlar o nosso negócio, tá? E aí, o balanço patrimonial, ele é gerado geralmente anualmente, tá? Pelo seu contador. Mas você pode se valer do balancete de verificação, que ele cumpre o mesmo papel e ele é gerado mensalmente, tá? Eu volto a repetir, se você está nesse estágio na sua empresa, utilize essa forma. Você vai poder, na verdade, escolher entre essa e a outra forma. Se você não está, você não faz ideia do que eu estou falando, calma, que eu vou chegar num ponto mais prático, vamos dizer assim, para que você consiga fazer, tá bom? Mas vamos lá, se você está familiarizado com balanço patrimonial, com balancete de verificação, você sabe o que é ativo, passivo, enfim, você pode fazer assim, tá? Então como é que você faz? Você vai pegar o valor do ativo circulante e você vai diminuir do passivo circulante. Ativos são os bens e direitos que você tem e o passivo são as obrigações, aquilo que você tem que pagar, tá bom? Então, pegou o ativo circulante, diminuiu do passivo circulante, você tem ali o seu capital de giro, a necessidade de capital de giro. Então, por exemplo, vamos supor que o seu ativo circulante seja de R$1.000 e o seu passivo circulante seja de R$500, diminuindo 1.000 de 500, você tem o quê? 500. Então, a sua necessidade de capital de giro é de R$500. Particularmente, eu não gosto dessa forma de se fazer. Para a pequena empresa, eu não acho tão viável. Eu prefiro o segundo jeito, a segunda forma, que é exatamente o seguinte. Primeiro você vai registrar, eu espero que você já esteja fazendo isso, então você vai pegar todos os custos e despesas necessários ao funcionamento do seu negócio. O que é isso? Por exemplo, aluguel, água, energia, pagamento de salários, benefícios, vale transporte, por exemplo, vale refeição, plano de saúde, enfim, tudo que você precisa
precisa manter para a empresa funcionar. Se você é uma indústria, você compra matéria-prima, você vai incluir nessa conta a matéria-prima que você compra para produzir e vender os seus produtos. Se você não produz, você apenas comercializa, você vai também colocar nessa conta o custo dos produtos que você compra para revender. Ou seja, tudo, coloque no papel todos os custos e despesas necessários ao funcionamento do seu negócio. Este é o primeiro passo e não é difícil, é até simples. O segundo passo, depois que você levantou esses valores, você chegou ali àquele montante, é calcular 15% em cima disso. Eu sou uma pessoa que gosta de prevenção, tá? Então, geralmente, quando eu quero me prevenir de algo, eu sempre coloco um valorzinho a mais para me dar uma segurança maior. E eu oriento que você faça a mesma coisa. E aqui, eu oriento que você coloque ali, ó, 15% a mais desse valor que você levantou. Por quê? Porque às vezes a gente acaba subestimando esses valores. A gente não sabe exatamente como vai ser, se a conta de energia vai vir a mesma, se você vai ter que contratar um prestador de serviço ou não, se você vai ter que... Enfim, vai que nos meses seguintes, por algum motivo, esses valores sofrem algum reajuste, você precisa gastar um pouco mais com isso tudo. Então eu gosto de colocar mais um percentual ali em cima para dar mais uma segurança. Nesse caso, eu oriento que 15% seja colocado em cima desse valor, tá? E o terceiro passo é multiplicar esse valor por 3. Para quê? Para que você tenha uma reserva, um capital de giro, na verdade, que cubra pelo menos 3 meses de funcionamento do seu negócio. Então vamos lá, calma que vai ficar fácil. Vamos lá, levantou todos os custos e despesas, chegou aquele valorzinho final, coloca 15% em cima. Colocou 15%, multiplica por 3 para que você tenha 3 vezes esse montante, para que ele cubra 3 meses de funcionamento do seu negócio, tá bom? E vale ressaltar aqui, quanto maior for o seu capital de giro, mais tempo a sua empresa vai ter de fôlego para se manter ativa, funcionando caso alguma coisa aconteça, as vendas não estejam acontecendo ainda ou elas parem de acontecer. Então, quanto maior o seu capital de giro, melhor. Aqui eu dei a indicação de pelo menos 3 meses, mas você pode ter um capital de giro para um período maior. E é aí também que entra o papel da reserva de emergência, tá? A gente falou em alguns momentos aqui sobre a reserva de emergência, que é um valor para socorrer a empresa diante de alguma emergência. E ela segue o mesmo princípio, a mesma forma que você utilizou para calcular a sua necessidade de capital de giro, você vai utilizar para calcular a sua reserva de emergência. Só que a diferença é que a reserva de emergência ela serve para cobrir um período maior, tá? Então, se você montou o seu capital de giro para 3 meses, é bom, é aconselhável que você tenha reserva de emergência para 6 meses. Se você montou o capital de giro para 6 meses, monte a sua reserva de emergência para 1 ano. Então, sempre um período maior. Por quê? Você nunca sabe quando uma emergência vai acontecer e de quanto tempo você vai precisar se manter ali, manter a sua empresa enquanto essa emergência ainda está acontecendo. Então é importante que você consiga fazer esse cálculo, essa reserva para o maior período possível. Eu considero 6 meses para capital de giro, 1 ano para reserva de emergência como sendo um excelente período, um período suficiente aí para os dois. Ah, Carol, mas como eu vou formar o meu capital de giro e a minha reserva de emergência se não sobra dinheiro? Então, vamos lá, calma, vamos lá que dá certo. Primeiro vamos falar, a gente tem 3 formas de formar o capital de giro e a reserva de emergência. A primeira forma é quando você está abrindo a sua empresa e você faz o cálculo do capital inicial e contempla o capital de giro ali.
A reserva de emergência eu não diria, tá? Não é usual a gente fazer isso, mas o capital de giro sim. E aí, nesse caso, a reserva de emergência ela é formada depois, tá? Se esse não é o seu caso, você já passou dessa fase, você vai formar isso no dia a dia da sua empresa. Então, no dia a dia do seu negócio, você vai poupar uma parte da sua receita, do dinheiro que entra e vai destinar para o capital de giro. E depois você vai destinar para a reserva de emergência. Ah, Carol, mas aí é que tá, nunca sobra dinheiro. Mas não sobra mesmo. Dinheiro não sobra. Dinheiro se planeja. Se você quer que o dinheiro sobre, você tem que planejar isso. Isso é planejamento financeiro. E na verdade nem é sobra de dinheiro, é planejar a destinação desse dinheiro. Então você planeja ali as suas despesas. O que você faz? Você diminui, você corta custo, você corta despesa. E aí, essa despesa que você cortou, você destina para a formação do seu capital de giro e da sua reserva de emergência. Entende? Ah, Carol, mas já está tudo muito enxugado, eu não tenho como diminuir. Tem. Sempre tem como diminuir. Só que você só vai conseguir diminuir se você estiver registrando as suas finanças, fazendo controle dos seus custos e despesas, olhando ali, analisando esses controles e vendo aquilo que você pode diminuir, aquilo que você pode cortar, aquilo que você pode reduzir. Será mesmo que não tem nada que você possa cortar? Sempre tem. Sempre tem algo que pode ser cortado. Então, para formar o capital de giro e a reserva de emergência sem que sobre dinheiro, a gente tem que fazer sobrar o dinheiro. Você tem que planejar essa sobra de dinheiro, tá? Essa é a segunda opção. A terceira opção é recorrer a empréstimos e financiamentos. Olha, tem uma coisa meio controversa aí. Na verdade, assim, no meu posicionamento em relação a isso. É muito comum, isso faz parte do dia a dia, de muitos negócios, né? Faz parte do dia a dia empresarial recorrer a empréstimos e financiamentos. Eu, Carol, não gosto muito. Eu não gosto muito. Quando é que eu aconselho que se pegue empréstimo ou acho interessante, né, recorrer a empréstimo e financiamento? Quando você tem uma atividade que você quer implementar, alguma coisa que você quer implementar na sua empresa, que vai te possibilitar ter maiores retornos em função daquilo ali. Agora, quando você precisa recorrer a empréstimos e financiamentos para manter o dia a dia do negócio, aí eu já não sou muito a favor. Porque você imagina, você não está conseguindo, nem com o dinheiro que entra, manter o dia a dia. Imagina você recorrer a financiamentos, a empréstimos e ainda ter mais essa conta para pagar. Será que simplesmente recorrer a empréstimos e financiamentos é o adequado? Ou será que você vai ter que rever alguma coisa ali para diminuir os custos e ao mesmo tempo fazer com que entre mais dinheiro? Então, é bom esclarecer esse posicionamento, porque vocês vão perceber que eu não sou muito a favor de empréstimos, não. Eu sou a favor em algumas situações, tá? Quando essa situação vai trazer um ganho maior para a empresa, uma entrada de dinheiro maior, que seja suficiente, inclusive, para trazer um retorno maior para a empresa e ainda pagar a parcela lá, o financiamento, tá bom? E aí, qual deve ser formado primeiro? O capital de giro ou a reserva de emergência? Primeiro você vai formar o capital de giro. Formou o capital de giro, tá ali, segurou ali pelo menos por uns 3 meses a sua empresa rodando, você tem o dinheiro necessário para isso, aí sim você parte para formar a sua reserva de emergência, tá? Então primeiro capital de giro, depois a reserva de emergência. E de quanto em quanto tempo, ou enfim, quando é que você tem que formar isso, né? Sempre que você usar em todo ou em parte esses dois valores. Precisou recorrer ao capital de giro? Imediatamente você já repõe ou traça um plano para repor. Precisou usar todo ou uma parte da reserva de emergência? Da mesma forma. Imediatamente você repõe ou traça um plano, tá, para repor aí ao longo dos meses. Mas a partir do momento que você estabeleceu o seu valor necessário de capital de giro e de reserva de emergência,
você tem que se esforçar sempre para manter esses valores ali, tá? E uma coisa também que é muito importante é que você sempre tem que estar revendo essa necessidade, porque as coisas mudam. Hoje, por exemplo, a sua empresa tem um tamanho, a sua empresa tem uma quantidade de despesas, de custos, a sua empresa tem um tempo determinado de recebimento das vendas, mas pode ser que amanhã já não seja mais assim. Então você tem que estar sempre revendo essa necessidade para você adequar o valor de capital de giro e de reserva de emergência à necessidade da sua empresa. Porque senão pode ser que aconteça uma situação em que você precise recorrer a isso e aí você vai ter, você não vai ter o dinheiro suficiente para manter a sua empresa. Então sempre reveja o valor que você precisa para o seu negócio. E é sempre bom lembrar, capital de giro e reserva de emergência, você deve manter em uma conta separada da conta bancária do dia a dia da empresa, tá? De preferência numa aplicação de liquidez imediata. O que é liquidez imediata? É uma aplicação onde você consegue, diante de uma necessidade, de uma urgência, sacar imediatamente, tá? Então sempre deixar esses valores separados da conta bancária principal da empresa, para que você não se sinta tentado a recorrer a esse dinheiro diante da menor dificuldade. E um outro ponto também que é muito importante lembrar é que reserva de emergência é para emergência, não é para usar, né, em qualquer situação. Porque eu quero agora investir em uma nova máquina, em um novo equipamento, eu vou recorrer à reserva de emergência. Não. Você vai se programar também, isso é planejamento financeiro. Você vai se planejar para que você tenha dinheiro para investimento também. Mas isso é assunto para uma outra hora. Mas reserva de emergência é para emergência. Capital de giro é para segurar a empresa quando não está entrando dinheiro. Então se atenha a isso e não caia na tentação de gastar um dinheiro que foi destinado para uma outra coisa, tá bom? Na verdade, o ideal é que capital de giro e reserva de emergência a gente nunca precise recorrer. O ideal é que eles estejam ali, sabe? Estão ali para dar segurança para o empreendedor. Para o empreendedor, sabe, respirar fundo e falar, não, se acontecer alguma coisa, tá ali, eu tenho onde recorrer. Isso aí é para te dar tranquilidade, sabe? Não tirar o seu sono. Mas o ideal é que a gente nunca recorra. Então evite ao máximo recorrer à reserva de emergência e capital de giro. Somente recorra quando for muito necessário. Muito bem, chegamos aqui ao final desse vídeo. A gente falou amplamente sobre capital de giro, reserva de emergência, por que a sua empresa tem que ter, como você pode fazer para formar esses valores e ter tranquilidade no seu negócio. Eu espero que você tenha aprendido muito, eu espero que você coloque em prática, que você forme o seu capital de giro, a sua reserva de emergência e tenha tranquilidade diante de uma necessidade ou de uma emergência no seu negócio. Eu fico por aqui, esse foi o Rota Empresarial e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!